Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo, eu sou membro aqui dessa igreja e hoje eu tenho mais uma vez a oportunidade de compartilhar algo com vocês. E essa noite eu vou fazer... Essa noite eu vou fazer algo um pouco diferente do que normalmente eu faço, do que vocês estão acostumados a fazer. Normalmente eu escolho um texto, e aí nós lemos o texto, eu explico, e aí nós aplicamos na nossa vida pessoal. Mas hoje eu quero fazer algo um pouco diferente. Espero que vocês entendam, que seja bom para vocês. Gente, desculpa, eu tô meio doente, então eu vou tomar água toda hora, tá? Senão eu vou ficar tossindo aqui igual um doido. Então, desculpem por isso. Então, essa noite eu vou contar uma história para vocês. Eu espero que a gente consiga tirar lições dessa história. E eu pretendo ser breve, então vou pedir toda a sua atenção por alguns instantes. Essa noite nós vamos falar do maior missionário da história da igreja, do maior teólogo do cristianismo, o maior plantador de igrejas, um homem que mesmo morrendo velho, pobre, abandonado numa cela fria e úmida, ele é mais influente hoje do que os homens de Deus atuais. Desculpem, eu tentei, mas não vai dar. Essa noite nós vamos falar do apóstolo Paulo. Oi, estão me ouvindo? Tá bom, tá alto, tá baixo? Então essa noite nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. E tem algumas coisas que nós precisamos entender sobre Paulo. Primeiro nós precisamos entender quem ele era e quem ele se tornou. E eu não vou ler um texto corrido, mas eu vou citar alguns textos, também não vai projetar, mas você anota aí para depois você conferir que eu não sou um herege, que eu não estou falando abobrinha, tá? Mas em Filipenses, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz que Paulo ele foi circuncidado no terceiro dia. Então Paulo ele é da linhagem de Israel. Quanto a ele é fariseu, e fariseu era alguém que conhecia muito da lei judaica. E quanto ao zelo, Paulo era perseguidor da igreja. Então ele é um cara que defendia a igreja de Cristo com toda a garra. E Paulo, desde muito jovem, ele foi enviado para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era um dos maiores rabinos daquela época. Rabino era também um mestre, alguém que entendia muito da lei rabínica. E Paulo foi estudar com esse cara. Pensa no seu melhor professor. Gamaliel era melhor que ele, ele era neto do melhor, e Paulo foi estudar com ele desde muito novo. Em Gálatas, no capítulo 1, verso 14, diz que dentro da sua idade, Paulo ele se destacava. Então imagina um punhado de jovens assim, pensa todos nós aqui juntos, mas tinha um menino no meio desses todos aqui que você olhava e você falava, esse cara é bom. Ele vai tornar bom, ele já é bom. Tem alguém se identificando? Então Paulo ele era diferente, ele era culto, ele era poliglota, ele era de uma personalidade muito forte, um bom sanguíneo. Ele era um líder incontestável. Você batia o olho nele e sabia. Quem é o líder da galera? É aquele cara ali. Porque Paulo tinha todas essas qualidades. E o interessante é que enquanto Paulo foi de Tarso, a cidadezinha onde ele nasceu, para Jerusalém, para estudar aos pés de Gamaliel, na maior faculdade teológica de Israel, lá do outro lado, longe dali, nascia e crescia na pobre, desprezada, uma cidade pequena chamada Nazaré da Galileia, e nascia ali um outro rabino. Ele não estudou numa universidade teológica, muito menos estudou aos pés dos maiores rabinos daquela época. Ele cresceu nos serviços pesados de uma carpintaria, então era assim, cara, você é pobre, você vai trabalhar de carpinteiro, se você trabalhar você come, se não trabalhar você não come. Paulo não tinha esses problemas, ele foi para estudar e o estudo lá era caro pra caramba. E esse menino era diferente. Diz a Bíblia que ele foi batizado por um tal de João Batista, com 30 anos de idade, no Rio Jordão, e então ele começa o seu ministério, mas o ministério dele é diferente dos outros caras que estudavam a lei judaica. Ele é jovem também, ele é um menino diferente, tanto quanto Paulo. A questão é que esse cara, ele pregava Jesus Cristo, ou Deus Pai,
com muito mais autoridade. Ele orava pelos cegos e os cegos viam. Ele põe a mão no coxo e o coxo começa a andar sem mancar. Ele ora por uns mortos e os mortos ressuscitam. E através dele o evangelho é anunciado com muito poder do Espírito Santo de Deus. E isso, obviamente, isso causa inveja em alguns outros judeus da época. Porque esses caras estudaram a vida inteira para ser alguém e eles não são nada, absolutamente nada comparado ao que aquele outro jovem é. Sem instrução, entre aspas. Então isso causa inveja nos judeus e eles começam a perseguir esse menino. Eles acusam ele de coisas que ele não fez e de coisas que ele era. Eles prendem, eles judiam, eles matam, eles pregam esse menino num madeiro. E depois eles jogam o corpo dele dentro de um túmulo com uma grande pedra assim. Com uma grande pedra. E eles fecham. E aí beleza, vitória. Tinha um cara aí que estava aparecendo, se destacando, a gente matou ele e resolveu. Mas tinha uma coisa que eles não esperavam, cara. Coisas que o profeta já tinha falado há muito tempo atrás e que eles, que eram estudiosos da lei, não tinham prestado atenção. Eles sabiam a profecia de cabeça, mas não entenderam que aquilo estava se cumprindo ali e agora. E aquele menino que foi morto, que foi sepultado, que foi pregado no madeiro, ele abre o túmulo de dentro para fora. E agora ninguém entende mais nada. E essa notícia, obviamente, também se espalhou por toda Israel. E é agora que o outro rabino, Paulo, aquele jovem bem instruído, ele é mestre da lei, e o sanguíneo arretado, é agora que ele entra em cena. Porque ele é um defensor da igreja, e ele acha que aquele outro jovem era um herege. E ele começa a perseguir e também os seguidores do caminho. Naquela época não chamava de cristianismo ou evangelho, ou a igreja isso, a igreja aquilo. Naquela época nós chamamos de os seguidores do caminho. E Paulo começa a seguir o caminho e os seguidores dele também. Ele começa a perseguir. E o Novo Testamento, ele usa duas figuras para tratar de Paulo. Ele trata Paulo como uma fera selvagem. Atos no capítulo 9, no verso 1, ele mesmo se define assim. Ele é tratado como uma fera. Ele assolava a igreja de Deus, ele invadia as casas dos caras que se diziam crentes, ele arrancava esses caras lá de dentro, ele matava esses caras. Ele exterminou boa parte dos discípulos de Jesus. E Atos, no capítulo 26, verso 10, diz que ele mandou matar muita gente em Jerusalém, inclusive Estevão, que era um discípulo de Cristo top, assim, que se destacava. Então Paulo, ele é um assassino, cara. Ele é uma fera selvagem, como as escrituras dizem. Ele é um perseguidor furioso da igreja. E a outra figura que o Novo Testamento usa para tratar de Paulo, está em Atos, no capítulo 26, verso 14, que diz que ele é um touro indomável. Eu devia ter separado uma foto de um aguilhão, não sei se vocês sabem o que é um aguilhão, mas é uma vara bem comprida, e na ponta dela tem uma ponta firme assim. Isso é usado para você espetar o boi caso ele faça algo que você não quer que ele faça. Então você doma bois selvagens com isso. Você dá umas varadas com ponta nele, isso fere o boi. E houve um dia em que esse touro bravo, o perseguidor da igreja, ele está indo para Damasco, ele fala com o rei antes, ele diz: eu quero cartas para poder ir lá buscar os crentes em Damasco, eu vou acabar com todos eles, me dá uma carta aí autorizando. Ele recebe essa carta. E ele está indo para lá, e as escrituras dizem que, de repente, no caminho, uma grande luz aparece, o céu se abre e soa do céu uma voz tão forte que até os outros ouviram, e que joga esse rapaz no chão. E pergunta para ele: Paulo, por que é que tu está me perseguindo? E Paulo relata essa situação dizendo assim: então eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará mais dor. E quando Cristo diz isso aqui para Paulo, ele está dizendo assim: eu já estou te rodeando há algum tempo, já estou te dando umas cutucadas, mas você está resistindo. Só que agora o touro selvagem, o machão,
ele está rendido, ele está jogado no chão e ele está cego. Aquele touro que era indomável, que resistia aos aguilhões, ele agora está rendido, ele está cego e agora ele está convertido. E ele é levado para uma tal de rua direita, na casa de Judas. E ele fica lá cego, e a Bíblia diz que ele está jejuando e orando. E aí Deus fala com o profeta Ananias, ele fala assim: ei, vai lá na casa de Judas e busca lá o cidadão, porque ele é para mim um vaso escolhido para o ministério. E eu vou mostrar para ele que vale a pena sofrer por causa do evangelho. O que Ananias faz? Você está doido, Deus? Você é maluco? Você não ouve falar do que falam desse cara? Você vai botar eu lá dentro da mesma casa que ele? Ele vai me matar, cara. Aí Deus fala: vai lá, que eu já estou lidando com ele. E Ananias vai até a casa, Paulo já está um pouco mais quebrantado, ele impõe as mãos em Paulo, Paulo é curado, é batizado, e aí ele começa a pregar o evangelho, porque agora tudo que ele tinha estudado fez sentido. Todo o tempo que ele estudou as profecias esperando alguém, aquele alguém já tinha vindo, já tinha ido de volta e ele não tinha percebido, mas agora, agora tudo faz sentido. E obviamente ele está empolgado, ele está eufórico, ele quer contar isso para todo mundo. Só que depois daqui, ao invés dele subir de volta para Jerusalém, onde era a região onde ele deveria pegar, ele vai para a Arábia. Ele passa 3 anos lá, lendo e relendo novamente o Antigo Testamento, para que as coisas façam sentido de uma vez por toda na cabeça dele. E agora faz sentido, então ele quer contar isso para todo mundo. Só que como Paulo era o perseguidor da igreja e eram os líderes dele, agora os teus amigos, os amigos anteriores que também perseguiam a igreja, estão furiosos com ele. E agora ele é um traidor e os amigos dele começam a perseguir ele. E aí o jogo vira, né, cara? Porque agora ele é perseguido por causa de Jesus Cristo. E aí tem uma situação toda que ele escapa dentro de um cesto, desce uma muralha, vai embora, e aí ele vai para Jerusalém. Só tem um detalhe que você precisa pegar isso aqui. A antiga aliança diz assim: cara, o melhor de vocês é o que mais estudar, o que mais conhecer a lei, o que cumprir toda a lei e o que não pecar. A nova aliança diz o seguinte: nada depende de vocês, tudo vem de Deus, absolutamente tudo vem de Deus, não é nada que você faça para merecer algo de Deus, tudo é dele e tudo é graça. Só que Paulo, apesar de ter passado por tudo isso, ele ainda não estava entendendo. Tem algumas situações ali que acontecem, que Deus fala: pô, esse cara ainda não entendeu o Paranauê. E Paulo, depois que ele vê Cristo, ele acredita que ele vai ser o grande líder do cristianismo. Sabe por quê? Porque o tal caminho selecionou 12 peões. Um pescador, um cobrador de impostos, todos eles galileus. E Galileu, pensa assim, uma cidadezinha bem afastada, onde não tinha ninguém instruído, ninguém que estudava, era tudo uns peãozinhos de nada. E Paulo fala: cara, olha para mim, estudei aos pés de Gamaliel, neto do Gamaliel vô, eu sou poliglota, eu conheço toda a lei, eu sou o melhor deles e eu era perseguidor da igreja, então eu amo a igreja mais do que ele. Ele fala: quem é o líder? Eu vou ser o líder. Eu sou bom. Eles não são, eles são galileus. E Galileu era tipo, pô, são galileu. Quando acontece Pentecostes, os caras chegam e falam: o que está acontecendo lá? Ah, são galileus, devem estar tudo bêbado. E aí Paulo agora está dentro desse meio, ele fala: cara, o melhor deles sou eu. E ele pensa que ele é o cara. E Atos, no capítulo 9, verso 16, diz que os discípulos não aceitaram ele, não acreditaram na conversão dele, porque pensaram que era só uma estratégia ali para pegar a igreja de Cristo. Só que a igreja fecha as portas para ele quando ele aparece. Ele aparece assim, tipo, vou completar esse negócio aí. E a igreja fala: não, cara, você não é bem-vindo aqui. E a igreja fecha a porta para ele. Então aquele cara que se achava bom, bem instruído, que queria ser o líder, nem recebido na igreja ele é. E a igreja decide mandar Paulo para longe, porque Paulo está gerando alguns aglomeros. Os outros crentes estão falando: pô, cara, ninguém quer ficar perto da gente. Paulo fica aí andando atrás da gente, falando que é de Jesus Cristo. E ninguém acredita que ele é de Jesus Cristo. Então a igreja decide mandar ele para fora. Barulho chato, né? Então a igreja decide mandar ele embora. Mas ele é Paulo, né, cara? Você acha que ele vai? Vai nada. Ele fala: não vou. Eu sou o melhor daqui.
a gente vai pregar junto e eu não vou embora. E aí o próprio Deus aparece para ele em Atos, no capítulo 22, verso 17, e diz: depressa, arruma as tuas malas e vai embora. E aí ele questiona, cara, olha só o que ele fala. Ele diz assim: eu estava orando no templo, e aí eu caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, tudo bem, você sabe de tudo, mas esses homens sabem que eu fui de sinagoga em sinagoga a fim de prender e açoitar os que creem em ti. Logo, se você for colocar na balança, eu sou o melhor deles, porque eu fui o que mais te defendi. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha Estevão, eu estava lá, eu era o responsável por aquilo. Tem certeza que o Senhor vai me mandar embora para Tarso? E Deus fala: vai, cara. Você precisa entender de onde é que você veio, quem eu sou e quem você é. E aí ele vai para Tarso. Volta lá para a cidadezinha. Tenta se colocar no lugar de Paulo, cara. Ele estava muito empolgado para pregar o evangelho. Lembra quando você ouviu de Jesus Cristo, cara? Você queria pregar para todo mundo, você postava no Facebook, você lia, você fazia aquilo. E Paulo tinha muito mais motivos para estar empolgado e eufórico. E aí Deus vem e corta as asinhas dele e fala: ei, baixa a bola, cara. Você vai voltar para Tarso. E aí ele vai, Deus mandou, ele vai. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso, no molho? Sem aparecer, sem holofotes, sem uma câmera, sem microfone, sem ser ouvido por ninguém, sem poder contar de Jesus Cristo para as pessoas, porque Deus tinha mandado ele ficar quieto. Sabe quanto tempo? 15 anos. Tempo pra caraca, né? 15 anos, cara. Aquele cara que estava super empolgado, ele tinha muita coisa para contar, e eu acredito que ele ia influenciar muita gente. Deus fazia esse cara ficar 15 anos de molho, em anonimato. E agora vem a parte mais importante da mensagem. Você sabia que Deus fez silêncio durante todo esse tempo? Você não vai encontrar nas Escrituras um relato de Deus falando com Paulo enquanto ele estava em Tarso durante todos os 15 anos. Deus não falou nada. Você consegue imaginar o desespero desse cara? Deus tinha dito para ele através do profeta, falou: cara, vem para cá, porque você é um vaso escolhido para o ministério. Eu vou te levar para muitos povos, inclusive para os gentios. E aí ele fala: tô dentro, mano, bora lá. E agora ele está esquecido, ele está sem respostas, ele está buscando a Deus, esperando que Deus falasse: vamos, volta para a atividade. E Deus não fala. Deus não fala que sim, Deus não fala que não, e tudo o que ele quer é ouvir qualquer coisa que seja de Deus, porque ele tinha escutado, cara. E agora ele quer mais de Deus, ele precisava ouvir alguma coisa de Deus, e Deus não fala. Você sabe do que eu estou falando, né? Você sabe que você também às vezes quer ouvir muito de Deus, e Deus não fala. E sabe o que é pior de tudo isso? Que o enviado do capeta vem para você e fala assim: ó, na verdade, Deus fala, é tu que não ouve, aí você quer se matar. Porque só você sabe o quanto você quer ouvir qualquer coisa que seja assim, não vai, fica, vai, prega, vai, se mata, qualquer coisa, e Deus não fala, cara. Você está orando, você está meditando na palavra, você está tentando se fazer sensível ao Espírito e Deus não fala, e você compartilha isso com alguém e ele fala assim. Na verdade ele fala o tempo todo, é você que não quer ouvir. Ele está falando que não, você quer que ele fale que sim. Aí você fala: cara, não, eu juro que eu queria ouvir alguma coisa. Deixa eu te trazer uma palavra de conforto hoje. O problema nem sempre é você. Deus faz silêncio, sim. Fez com Paulo, fez com o próprio filho numa cruz, fez com muitos dos salmistas, porque eles falam: Deus, até quando tu vai ficar quieto? Até quando tu vai tapar os ouvidos para mim? Até quando tu vai fingir que não está vendo?
Muitos e muitos salmistas dizem isso. Jesus Cristo olha para ele e fala: meu Deus, por que tu me abandonou? Eu vim até aqui. Então, cara, deixa eu te falar uma coisa. Deus faz silêncio sim, e a culpa não é necessariamente sua. Você só precisa entender qual é o propósito do silêncio. Deus fez silêncio com Paulo porque ele precisava entender que ele dependia de Deus, que ele era absoluto e completamente dependente de Deus. Então foi por isso que Deus fez silêncio com Paulo. Ele era arrogante demais, ele era prepotente demais, ele se achava bom demais. E o evangelho não é assim, você sabe que não é assim. Então é por isso que Deus faz silêncio com Paulo. E eu não sei porque Deus tem feito silêncio contigo, mas não pense que a culpa é sua todas as vezes. Deus faz silêncio sim, e às vezes você nem vai descobrir o propósito. Vão passar anos e anos, tomara que não sejam 15, e você nem vai descobrir o propósito. Mas Deus fez alguma coisa em você. Ele com certeza fez alguma coisa em você. Deus estava trabalhando em Paulo para depois fazer coisas grandiosas através de Paulo. E sabe uma coisa que você também não percebe? É Paulo falando alguma coisa para Deus. A Bíblia teria relatado, eu creio que a Bíblia teria relatado. Mas você não vê Paulo questionando, você não vê Paulo se desesperando, você não vê ele ser um pouco assim, ousado como os salmistas. Ele simplesmente espera, fazendo o quê? Tenda. Todo fariseu e mestre da lei, eles aprendiam a ter um serviço também. E Paulo era construtor de tenda, seu pai era construtor de tenda. E construtor de tenda naquela época era como um arquiteto no dia de hoje, era uma tarefa, sim, top. E Paulo passa 15 anos fazendo tenda, quando sabe o que ele queria? Pregar o evangelho para todo mundo. E Deus faz silêncio. Ele precisa entender que tudo depende de Deus e nada de nós mesmos. E depois de 15 anos, acontece um avivamento em Antioquia, e a igreja chama um dos líderes principais lá, Barnabé, e fala: cara, a gente vai te enviar por aí, por umas viagens missionárias. Escolhe um cara para te ajudar. E adivinha quem Barnabé escolhe? Paulo. Eu falei: eu lembro de um cara. É verdade, uma vez a gente mandou um cara para longe. Eu vou lá ver se ele está lá. E aí ele vai buscar Paulo. E é muito engraçado como a Bíblia relata isso, porque diz que o Barnabé chegou para ele e falou: ei, cara, vamos embora, tem uma viagem para a gente. Você não vê Paulo falar nada. Sabe o que Paulo fala? Vamos lá, estou pronto. Então ele nem questiona, tipo, para onde a gente vai? Como é que a gente vai viver? Do que a gente vai comer? A pessoa fala: bora lá, eu estou pronto. Porque ele estava muito empolgado por uma resposta, e 15 anos depois é que Deus manda uma resposta. Mas presta atenção numa coisa: quem é o líder da duplinha ali? É Barnabé ou é Paulo? Barnabé. Porque Paulo tinha passado por uma fase legal, agora Deus fala: agora eu vou concluir esse negócio aí. Vou te mandar andar submisso a alguém. É você que mandou sempre, você que deu as ordens, e agora eu vou te mandar debaixo de alguém para você entender os propósitos. E ele vai para a viagem com Barnabé, junto com Barnabé. E tudo isso para quê? Para depois Deus usá-lo. Então, os silêncios de Deus, cara, ele tem propósitos. Mas a gente não é igual Paulo. Eu sei que eu não sou igual Paulo. Deus fez silêncio comigo há um tempo atrás. Isso dói pra caramba. Outro dia eu postei no Facebook um negócio assim: o silêncio de Deus, ele é mais duro do que as suas palavras de repreensão. E várias pessoas me chamaram para conversar sobre isso. E eu falei: é sobre isso que eu vou falar. Já que está um monte de gente passando por isso, então eu vou falar sobre isso. Porque a gente entra em desespero, a gente tem que postar no Facebook para falar: cara, eu estou desesperado, olha aqui, eu estou sofrendo, você não fala nada. O que você quer que eu faça? E aí você tenta de tudo, você ora, você lê a Bíblia, você tenta escutar mensagem na internet, você procura algumas pessoas assim que você conhece e fala: cara, você não tem nada de Deus aí para mim, não. Deus não te mandou falar nada assim. Se você souber assim, tem um profeta que fala lá no Morro da Cruz, 3 horas da manhã, você ia para lá. Porque você está desesperado, cara. Você está desesperado. Sabe qual é a caca? É que quando Deus não fala nada, você tem 2 opções. Ou você espera, você confia que aquele que falou que você é um vaso escolhido, ele vai vir te buscar, ou você começa a tomar decisões por conta própria.
E o que é que você faz? Você toma a decisão por conta própria. Eu também. E aí, você estraga tudo. Você atrapalha tudo. E aí o reformado vai dizer, não, nada pode frustrar os planos de Deus e tal. Eu creio nisso também, cara. Mas você vai atrapalhar muita coisa do que Deus tinha para fazer, porque você não esperou, porque você não confiou, porque você não teve fé, porque você simplesmente quis fazer as coisas do seu jeito. E eu não estou te julgando por isso, eu sei o quanto é desesperador quando Deus faz silêncio. Eu sei que você está se identificando, você está pensando, eu deveria ter ficado quieto, deveria, mas agora já foi, vamos seguir. E diz as Escrituras que eles chegaram em Pafos, lembra? Volta lá em Paulo e Barnabé. E eles levaram também um menino chamado João Marcos. Depois esse menino abandonou eles. Fiquem ligados com o tal de João Marcos aí, que eles são meio... E eles foram para Pafos pregar o evangelho, e o governador lá queria ouvir o evangelho. Fala, pô, que negócio é esse aí que vocês estão falando? Eu quero ouvir de Paulo, porque eu lembro daquele rapaz lá. Eu quero ouvir dele. Só que naquela época, os governadores e os caras importantes, eles tinham um mago assim, um mágico, para ter adivinhações. E aí quando eles chegam lá para pregar para o governador, o mago tenta, cara, não dá bola para o que eles estão falando, não. E aí Paulo, as Escrituras dizem que Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para o mágico e falou assim, ó, até quando tu vai perverter os caminhos de Deus? Tu vai ficar cego. E o mágico ficou cego, isso espantou o governador e ele converteu. E eu gostaria de te contar tudo o que Paulo fez depois daqui, mas o meu tempo está acabando. Mas depois dessa situação, Paulo se torna o maior líder do cristianismo. Ele visitou mais de 42 cidades e pregou pelo menos uma igreja em cada uma delas. Ele é o autor de 60% do que você lê no Novo Testamento. E Deus fala contigo e comigo até hoje através das cartas de Paulo. E você sabe que ele é o cara. Paulo era o cara. Você sabe que ele era. Mas sabe como ele se trata depois que ele passou por todo aquele perrengue? 15 anos sem ouvir nada de Deus? Miserável homem que eu sou. Quem me livrará desse corpo de morte? Você entende o que Deus fez com Paulo, cara? O cara que se achava o melhor líder, o que achava que devia governar, o que quase se colocava do lado de Cristo. Depois dele entender o propósito de Deus, ele passar um perrengue danado, o que ele fala é, miserável homem que eu sou, cara. Eu nada faço de mim mesmo, é Ele quem faz em mim. E Paulo entendeu o propósito. E eu gostaria muito que você entendesse o propósito, mas para isso, cara, você precisa perseverar durante o silêncio de Deus. Eu não sei se Ele está em silêncio agora. Provavelmente Ele esteja. Deus não falaria isso essa noite sem ter ninguém aqui. Eu quero te encorajar, cara, a permanecer firme, 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 firme. O Deus que te mandou para Tarso vai vir te buscar. Ele vai vir te buscar, porque Ele é o Deus que promete e que faz. E se Deus te falou algo, não importa quanto tempo demore, Ele vai fazer, cara. Ele vai fazer. Ele vai te buscar em Tarso. Passe 15, 10, 20, 50 anos, Ele vai te buscar em Tarso. Ele vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Mas tem outros caras aqui. Tem os caras que realmente não querem escutar de Deus. Você fala assim, não, eu estou esperando em Deus, eu estou confiando em Deus. E aí você tem uma situação e você quer muito que Deus fale sim. E Deus está assim, não! E você está, Deus não fala comigo, cara. Eu tenho buscado, digamos, eu tenho orado, mas Deus não fala comigo. Mas quando você questiona, Deus fala, não! De jeito maneira, não vai! Não casa, não namora, não faz isso, não faz aquilo. Você está, Deus não me fala nada. Eu vou fazer o que tem que fazer. Esse cara safado, mano, ele vai se estrabichar daqui a pouco. Ele vai arrumar para a cabeça. Mas se você é o cara que está esperando em Deus, que realmente está querendo ouvir, seja lá o que for, você só quer ouvir que é o seu Deus falando contigo.
Se você é o cara que tenta orar por diversas vezes e parece que nada faz efeito. É o cara que relê, e o cara fala assim, Deus falou tanto comigo nesse texto, e você lê esse mesmo texto 500 vezes, e nada faz efeito. Não faz diferença. Você até jejua agora, para ouvir Deus falar. E ainda assim Deus não fala. Eu garanto para você, que Deus vai falar. Independente do tempo que passe. Se Ele disse que vai falar, se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Mas tu precisa ficar quietinho na sua e esperar. Confiante de que Ele é o dono dos teus sonhos, de que Ele é o dono dos teus planos, de Ele é quem dirige as viagens missionárias. É Ele quem escolhe os discípulos, é Ele quem escolhe os apóstolos. É Ele quem toma as decisões para você, e as deles são muito melhores, não preciso nem te dizer isso. Então, cara, confia. Espera só mais um pouco. Tomara que não demore 15 anos. Mas se demorar, espera 15 anos. Confia 15 anos. Vai que você se torna o apóstolo Paulo. Amém? Eu vou pedir para que todos vocês fiquem em pé. Você que pode, obviamente. E nós vamos orar. E eu estou muito certo, gente. Eu estou muito certo de que Deus pode responder algumas coisas hoje, agora, essa noite. Se você tem esperado em Deus, eu quero orar para que Deus te traga clareza, para que Ele te traga entendimento, para que o Espírito dEle fale no teu coração. E se você não está querendo ouvir, ou se você já está ouvindo e está se fazendo de tolo, eu vou orar para Ele quebrar o teu coração agora. Eu te dou um conselho, abre o teu coração, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer. É Ele quem manda nas viagens missionárias, é Ele quem escolhe quem vai para o ministério, é Ele quem seleciona, é Ele quem decide. E no final, você olha para Ele e fala, cara, a melhor coisa da vida foi esperar. Leia a carta aos Filipenses, quando Paulo escreve. Diz, cara, eu corri a corrida, combati o bom combate, eu guardei a fé, e não há nada melhor do que confiar em Deus, e de ser um vaso escolhido, entendendo que é Ele que te molda conforme Ele quer, que é Ele quem toma as suas decisões. Então eu vou pedir para que você feche seu olho, para que você ore junto comigo essa noite, para que o Senhor te traga clareza, para que Ele traga entendimento, para que Ele te leve a um lugar onde você possa ouvir a voz dEle. E se você não ouvir essa noite, continua buscando a Deus. Continua construindo as suas tendas quietinho, descansando e crendo que Ele fará o melhor. Eu vou te dar a oportunidade de orar a Deus essa noite mais uma vez, com um posicionamento diferente agora. Não orando só para que Ele responda, mas que enquanto Ele não responder, que Ele te ajude a ficar firme, que Ele te ajude a permanecer. E eu vou fazer algo diferente. Eu vou pedir para que, se você precisa ouvir algo de Deus, se você precisa ter paz, você já está de pé, eu vou te pedir um ato ousado. Eu nunca faço isso, mas hoje eu estou ouvindo de Deus. Eu vou te pedir para vir aqui na frente, cara, nós vamos orar por você. Nós vamos dar uma janania aqui e a gente vai orar a Deus para que Ele fale alguma coisa. É agora, a gente vai cantar. Eu vou pedir para que, se você precisa ouvir alguma coisa, para que você venha para cá e abre o teu coração, porque é muito provável que Deus fale. Eu creio que Ele pode falar. Chuchu, eu quero que você ore com alguém. Sam, eu quero que você ore com alguém. Rudy, eu quero que você ore com alguém. Jô, eu quero que você ore com alguém. Rafinha, eu quero que você ore com alguém. Ei, Deus, nós cremos em Ti, Deus, nós confiamos em Ti, e nós precisamos Te ouvir, Deus, nós precisamos Te ouvir. Leia, eu preciso que você ore com alguém. Dai, eu preciso que você ore com alguém. Ei, Deus, nós queremos Te ouvir, usa as nossas bocas. Faz-nos de Ananias essa noite, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, faz isso em nós, faz isso em nós, faz isso em nós. Não interessa o que o Senhor quer dizer, nós só precisamos Te ouvir.
Nós precisamos nos colocar num lugar de confiança, onde nós sabemos que Tu está falando, Deus. Em nome de Jesus, Deus, arranca os tapões dos nossos ouvidos, arranca as escamas dos nossos olhos, abre o nosso entendimento, rasga os nossos corações essa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Fala-nos, Deus. Deus, a Tua palavra diz que a paz de Deus será o juízo do vosso coração. Traz paz para nós essa noite, Deus. Nos deixa descansar em Ti como filhos, como meninos no colo de um pai. Nos ajude a confiar em Ti, Deus. Nos ajude a confiar em Ti, Deus. Não nos deixe desesperar. Não nos deixe tomar decisões precipitadas. Não nos deixe fazer nada que esteja fora da Tua vontade, do Teu plano. Nós Te damos liberdade para isso, Deus, para nos barrar, para impedir que nós façamos. Mas nós imploramos essa noite. Fala-nos, Deus, fala-nos. Fala-nos, Deus, o que Tu tem que falar. Fala o que precisa ser dito essa noite, Deus. Em nome de Jesus, Deus, usa a boca dos Teus filhos como Ananias essa noite. Nos dá ousadia para impor a mão nos nossos irmãos, Deus. Nós cremos que Tu ainda faz coisas sobrenaturais. Nós cremos que Tu ainda faz coisas grandiosas. E nós queremos provar um pouco mais disso essa noite. Nós queremos entrar na sala do trono essa noite. Nós queremos Te ver de uma forma diferente. Levante Ananias essa noite, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Arranque as escamas dos nossos olhos, papai. E Deus, Tu que sonda o profundo dos corações, Tu que sabe do que nós temos passado, Tu sabe que está doendo pra caramba, Deus. Tu sabe que nós estamos solitários sem Ti. Tu sabes que é desesperador, papai, é desesperador. Nos ajude a confiar em Ti, Deus. Fala-nos, Pai, de uma forma um pouco mais clara, se Tu já tem falado, Deus. Abre a nossa mente para entender, abre o nosso coração para receber. E nos envia para onde Tu quer nos enviar, seja lá para onde for, com quem for, da maneira que for, nós só queremos estar debaixo do Senhor. Nós só queremos estar sustentados pela Sua mão poderosa. Então, em nome de Jesus, nos traz paz essa noite. Preencha os nossos corações. Todo o espaço que é de solidão, todo o espaço que é de vazio, preencha com paz essa noite, Deus. Em nome de Jesus, flua, Espírito.